Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida. Sexto episódio da série Ame Sua Igreja, né? Tem sido uma bênção conversar sobre esses assuntos aqui acerca de fazer parte da igreja local, né? No último episódio nós falamos um pouco sobre o serviço, né? E hoje nós vamos continuar tratando desse assunto, falando sobre honrar, né? Que é o tema do episódio, né? E já começando aqui, né? O assunto, né? Por vezes, para algumas pessoas, a ideia de honrar os líderes pode parecer algo, não sei, talvez estranho, né? Algo nesse sentido, por conta de experiências, né, que já passaram, experiências negativas com liderança, né? No geral, assim, na sociedade, não restringindo aqui só a igreja, né? Líderes, eles costumam, às vezes, ser vistos de uma maneira negativa, né? Por conta de maus líderes, né? Que não lideram bem, né? Seja na política, na educação, né? Em esportes, em outras situações. E isso, por vezes, acaba gerando uma certa desconfiança, né? E não é diferente na igreja, né, também. Nós vemos líderes, por vezes, que são egoístas, né? Que falham, né? Na tarefa de liderar, né? E os resultados negativos que isso traz, né? Então, por vezes, falar desse assunto, né? Pode parecer meio... Não diria que estranho, talvez eu não sei a expressão correta aqui, né? Mas por conta dessas experiências negativas, né? Mas as escrituras, elas nos mostram que existem maus líderes, sim, né? Mas que também existem bons líderes, né? E que nós somos chamados a honrar esses bons líderes, né? Eu até separei um texto aqui de 1 Timóteo 4, do 11 ao 16, que ele vai falar: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem, né? E Romanos 16, 17 vai falar: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, né? Então nós vemos separei esses textos, né, para nós vermos alguns cenários aqui, né, onde é falado acerca de bons líderes, né, no texto de Timóteo, né, o que se espera que um líder, que um pastor ele seja, né, todas essas características, mas também nós vemos que existem esses maus líderes, né, e que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, precisamos estar atentos a esses líderes, né, e o texto fala, né, para nos afastarmos dessas pessoas que causam divisões, né, colocam obstáculos, né, mas e eu trago até uma citação aqui do autor, que ele fala que não é porque líderes corruptos existem que não há líderes fiéis na igreja, líderes que sejam dignos de honra, né? E as escrituras, elas vão nos orientar nesse sentido, né? De que bons líderes, eles devem ser honrados, né? Apesar dos maus líderes, né? Mas existem líderes, pastores que pastoreiam com fidelidade, né? E que também são dignos de honra. É, como qualquer área na nossa vida cristã, a palavra é o meio pelo qual nós fazemos as devidas avaliações, né? Não é diferente quanto a esse assunto, né? Ah, acho que uma das dificuldades também é de nós vermos, eu não diria que tem um limite quanto a isso, né? Mas assim, de nós sabermos qual é a medida, qual é o ponto que se deve Uhum. caminhar nessa direção, porque há uma linha tênue aí, e por vezes até perigosa, quando de um lado você tem líderes que fazem do seu ministério sempre esse chamariz para isso, né? Eles, como se fosse um combustível que alimentasse o seu ministério, né? Então Uhum. eles querem ser de certa forma bajulados o tempo todo e aquela coisa, e eles usam da autoridade que tem ali para manobrar, né? Manipular. E como isso é feio, e a palavra dizer que desses a gente tem que se afastar, Uhum. mas que bom também que a gente tem acesso às escrituras. Infelizmente,
nem todos dão à escritura o valor que se é devido, porque a gente citou em episódios passados a forma como Lutero pega a escritura, lê a escritura e olha para a vida da igreja. Ele diz assim: alguma coisa está em desarmonia aqui. E claramente ele disse: não é a Bíblia que está em Uhum. desarmonia, né? Mas era a forma como a igreja estava vivendo ali. E então, esse é um bom exemplo para qualquer crente fazer com relação à sua liderança, né? Pegar a Sim, escritura e olhar para a escritura e olhar para a vida ali, né? Então, a, nós somos chamados, como em qualquer assunto, olhar para a escritura com fidelidade, olhar com amor, com graça, com obediência e dedicação, para nós olharmos e então avaliarmos ali e sim dar honra. Não, sim, não tem problema, é bíblico, inclusive, o cuidado que se deve ter, porque, inclusive, a gente vai falar sobre isso aí, mas para alguns, o fato de a igreja ah, cobrir as despesas ali, não é um salário, né? Mas aquilo que se é ofertado para um pastor, só aquilo já é, né? Só é dinheiro. E nem sempre a questão é só dinheiro, uhum, né? Tem muitas outras formas de você abençoar a vida do seu líder, dos seus líderes ali, da liderança da sua igreja, que não tem a ver com dinheiro, né? sim. Então, a honra nem sempre tem a ver com dinheiro. Então, é preciso sim olhar para a escritura com o olhar correto e aí fazer as ponderações que nós devemos fazer, não só para esse assunto, mas em específico para ele, porque nós estamos tratando sobre ele agora. Sim. E tratando aqui nessa questão, né, do pastor, né, que nós estamos comentando aqui acerca é, de que líderes que são fiéis, né, eles são dignos de honra, né, as escrituras vão nos fornecer também quais são as qualificações, né, daquele líder, daquele pastor, né, e como ele deve agir, né, para que ele seja um pastor, né, de acordo com as escrituras, né, de acordo com a vontade de Deus. E é interessante que o autor até traz aqui no livro que ele destaca, né, que a maioria das qualificações do pastor que nós vemos, elas estão relacionadas ao caráter dele, né, e não especificamente a certas habilidades, né. Então, é muito importante essa questão do caráter, né, porque está relacionado com o que até você comentou também, por vezes líderes que gostam de ser bajulados e por vezes é, manipulam ou fazem algo ali para terem esse reconhecimento, né, esse orgulho, né, terem buscarem essa glória para si mesmos, né? E é interessante, né, como a lista que nós vemos das qualificações do pastor, elas estão relacionadas principalmente ao seu caráter, né, e que envolve também isso, né? É, e outra coisa também é que pastores eles também são chamados para serem servos, né, e humildes, né, assim como Jesus, a gente comentou isso em alguns episódios passados aí, né, que o pastor ele quando nós estávamos falando de cuidado, né, que a tarefa do pastor não é só do pastor nessa tarefa de cuidar, né, ele cuida porque ele é um cristão assim como qualquer outro, né, então e assim como Jesus também, né, olhando para Jesus, o seu caráter, né, o seu modelo de humildade, né, você comentou, acho que foi no último episódio, se eu não me engano. E então, quando nós olhamos para o pastor, né, como ele deve ser, as qualificações, nós devemos buscar também encontrar essas semelhanças, né, de um servo humilde, né, assim como Jesus foi, né, como ele nos mostra, né. E uma outra questão que o, o autor aqui traz, né, pensando ainda nesse sentido de como deve ser o pastor, né, fiel, né, às escrituras, de entender que um pastor ele não é perfeito, né, como nós já comentamos aqui, ele é um cristão como qualquer outro, vai ter dias ruins, né, ele vai cometer erros, né, mas o padrão, né, e as motivações da vida de um pastor eles devem ser caracterizados por essa ideia de uma vida humilde, né, de santidade, alegre, né, é a questão do caráter, né, relacionando aqui com as qualificações, né, o pastor ele precisa cumprir, digamos assim, esses requisitos, né, para ser um pastor fiel, né, que de forma que agrade ao Senhor, né, e muito disso tá ligado ao seu caráter. É, às vezes se traz ao pastor um, um peso, né, que não deveria. Ou
maior do que o que já traz, né? Uhum. A própria o ministério pessoal já traz ali. E nessa, você citou um ponto aí que ele é bem interessante de se pensar, é que ali por trás de todas aquelas funções que ele exerce, tem um ser humano, né? Ah, às vezes, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do futebol, e recentemente eu assistindo um jogo, o comentarista diz assim, fulano não está num dia bom, né? Uhum. Não tava, o que ele queria dizer é que ele não estava exercendo tudo aquilo que era requerido dele ali, esperado dele, ou que já se sabia que ele poderia render naquele jogo em específico, ele não estava rendendo. E aí um dos outros comentaristas falaram assim, ele está com um problema na sua vida pessoal e aquilo estava afetando o seu desempenho, né? Uhum. Então, estou trazendo esse exemplo porque na figura pastoral também é do mesmo jeito. Ali tem um ser humano Sim. com uma série de dificuldades como qualquer pessoa e que às vezes, infelizmente, não se é olhado por essa ótica, né? É sempre requerido, esperado que ele tenha vou usar entre aspas aqui, uma performance, né? Uhum. Sempre ali. E não é assim, né? Tem situações em que ele vai lidar com uma situação específica, alguma coisa ali, mas ele tá com uma situação. Às vezes eu me lembro de uma situação, uma vez, uma situação pessoal, uma experiência pessoal. Eu ainda morava em outra cidade e a minha esposa, ali no meio da tarde do domingo, me chamou e disse: vamos até o médico, não tô me sentindo muito bem. E eu me lembro que a gente foi até o médico, e aí esse médico, quando ele começou a avaliá-la, ele disse assim: vamos pro hospital. A gente foi até a casa dele, né? Um irmão da nossa igreja. Uhum. E ele disse: vamos até o hospital. E aí deu aquela apreensão, mas ele falou tão calmamente, né? Que a gente não ficou tão preocupado. Quando a gente chegou no hospital, aí ele contou o que tinha acontecido e tal, o que estava passando com ela e tal. E aí ela ficou internada. Uhum. E naquele dia eu ia pregar. E aí então já era por volta de 5 da tarde. E eu liguei para uma irmã da igreja: você pode ficar aqui com a minha esposa, que eu tenho que ir para a igreja pregar e tal. Ela ficou. E então eu fui para a igreja e comecei a pregar. Né? Teve o culto ali, me passaram a palavra. E como de costume, eu escrevo tudo Uhum. que eu vou falar. E naquele dia, talvez foi o dia mais difícil de pregar assim, porque eu estava ali, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, né? Era minha, meu chamado ali, minha responsabilidade. Só que ao mesmo tempo tinha um ser humano aqui, preocupado com a minha esposa. Sim. E eu me lembro que eu preguei, quando eu terminei o culto, eu perguntei: alguém tem notícias aí da minha esposa? Eles: não, eu estava em casa, tudo bem. E eu me lembro que eu desabei, comecei a, a chorar ali. Era um choro de alegria, né? Agradecendo a Deus pelo que tinha acontecido. E dando graças a Deus porque poderia ter sido pior, né? Mas Uhum. é só para dar um exemplo de que tem um ser humano ali, Sim. né? Por trás de tudo. E às vezes alguém lá sentado na cadeira fica lá apontando o dedo e avaliando e dizendo isso ou aquilo, né? Então, por tudo que nós já falamos desse livro, em todos os episódios anteriores, né? O amor deve dirigir, né? Sim. As nossas vidas no contexto da igreja como um todo, e no que diz respeito ao nosso olhar para o pastor, não é diferente, né? Uhum. Ah, e você acabou de citar aí na carta de Paulo a Timóteo, né, as qualificações que tem ali, né? E sim, nós devemos olhar para esses homens de Deus sob essa ótica, mas nunca esquecendo que ali tem alguém que precisa ser cuidado também, Sim. né? Que precisa ser cuidado. É. Nós não podemos ter expectativas equivocadas, né, com relação ao pastoreio, né, a função, a responsabilidade do pastor, né, porque ter essas expectativas equivocadas, né, em qualquer situação, elas podem gerar frustrações, né, Sim, e nós também devemos ter a visão correta do conceito de liderança bíblica, né, porque por vezes pode se adotar uma ideia
não bíblica, é um outro modelo de liderança e tentar trazer isso, aplicar lá à igreja, né? Uhum. Mas, né, as escrituras nos oferecem aí um modelo bíblico, né, de liderança e nós precisamos olhar para esse modelo, né, e ter essas expectativas adequadas, né, acerca do pastor, né, não ter essas expectativas equivocadas, né, porque isso pode trazer, né, essas frustrações, né, e por vezes até dificultar, eu diria, talvez o trabalho do pastor ali, né? Ser alguém que só, como você falou aí, por vezes você não tá no dia bom e tal, e vai pregar, e tem a pessoa ali tá só apontando o dedo, né? Criticando e tal. Sim. E é importante, né? Olharmos para as escrituras, né? Entendermos qual que é a função do pastor, né? E, obviamente, como é que eu posso dizer? Entender, né, se aquela pessoa ali que está liderando ela de fato, né, ela tem buscado viver uma vida de acordo com esses requisitos, né, mas também reconhecendo esse aspecto aí, como você falou, de que ele também é uma pessoa, né, e também passa por dificuldades, né, por situações difíceis, assim como todos nós passamos, né, e que o pastor ele também ele não é alguém que está acima, né, de todas essas questões, né. É gente como a gente. Basicamente isso aí. E avançando um pouquinho já aqui no assunto, não sei se você tem mais algo a comentar Não, desse é ponto. isso. É isso. Uma outra questão também, lá em Pedro, 1 Pedro 5:1, Pedro ele vai se descrever como um colega presbítero, né? E um ponto interessante que nós vemos nas Escrituras, né, no Novo Testamento, é essa ideia da pluralidade, né, de presbíteros, né? A gente já comentou aqui acerca de que o pastor ele vai falhar, né? Assim como todos nós falhamos, né? Nós somos cristãos, mas nós somos falhos, né? E entendendo essa ideia de que líderes da igreja eles também são pecadores, né? O autor até vai falar aqui que por vezes concentrar todo o poder ali nas mãos de uma só pessoa, né? Isso pode ser um pouco problemático ali, né? E a gente vê no Novo Testamento essa ideia da pluralidade de presbíteros, né? E de liderança na igreja, de pastores, né? E como isso digamos que beneficia também, né? Todo o corpo, né? Por conta dessa questão, né? Onde um auxilia o outro, né? Nas suas questões particulares. Não sei se você tem É, alguma coisa a comentar. é um assunto bem importante, né? Você vê, porque é o seguinte, na pluralidade, você vê que áreas que não são tão fortes em um são supridas pelo Uhum. outro. É uma dos benefícios, né? Então você pode, de uma forma mais ampla, atender, né, as demandas da igreja ali. Você Sim. pode atingir, né? A, você tem mais gente sendo pastoreado de perto, né? Já que vai ficando mais difícil uma pessoa só fazer. E também nesse âmbito do cuidado, pastores se cuidam, né? Pastores Uhum. estão ali, você tem num colegiado essa bênção que é um poder ajudar o outro no processo. Então, sim, no Novo Testamento nós temos essa visão da pluralidade como algo escrito ali, né? E ordenado, né? E são grandes os benefícios, grandes mesmo, tanto para o pastor ou para os pastores ali envolvidos, como para a igreja, né? Todos esses são benefícios bem importantes mesmo. Sim. E o autor aqui, né, ele traz alguns pontos também, né, acerca do pastor. Né, ele traz da tarefa do pastor, o coração do pastor e a recompensa, né, do pastor. Eu Uhum. vou falar aqui brevemente cada um deles para a gente ir discutindo, né, mas, em primeiro lugar, a tarefa do pastor, né, e tendo isso para nos auxiliar, né, ter essa visão adequada, né, do pastor, né, do seu papel. A tarefa do pastor é de cuidar das ovelhas através da supervisão, né, do cuidado ali pastoral, né, é, o coração do pastor, né, e tem alguns pontos importantes que ele traz, é que o pastor ele deve servir não por obrigação, né, mas por livre vontade, né, e isso é uma outra questão, né, que o pastor ele não é alguém que é obrigado ali, né, a exercer, né, o pastoreio, né, mas é algo que deve partir
do seu coração, né? E, obviamente, tendo reconhecimento da igreja depois, Uhum. né? Mas também um pastor ele não deve servir com ganância, né? Mas de boa vontade, né? E tratando aqui também do caráter, né? Do pastor, como a gente falou aqui antes, as escrituras vão falar, né? Paulo vai falar também que o pastor ele é digno também, né? De honra também, e essa honra também no sentido de ter um sustento ali porque ele trabalha, né? Em prol do reino de Deus, né? Para o benefício ali da igreja local, né? Só que isso não é o aspecto principal, né? Do serviço do pastor, né? De trabalhar exclusivamente visando isso, né? Esse ganho financeiro nesse sentido, né? E então isso não pode estar no coração, né, do pastor, né, de um pastor, essa ideia da ganância. E outro ponto que ele traz também, fala acerca do coração do pastor, é que o pastor ele não pode ser alguém dominador, né? E como a gente já falou aqui, ele deve ser o exemplo de humildade, né? Assim como Cristo foi, né? Então ele não deve ser alguém dominador ali que de repente manipula, né? E infelizmente a gente vê, né, por vezes, líderes que agem dessa forma, né? E por consequência disso, pessoas se frustram, né? Saem magoadas, né? Mas como a gente já falou aqui também, né? Não é porque existem líderes ruins, né? Que também não existam líderes bons, né? Que são dignos, né? De honra, né? E a recompensa do pastor, ele vai trazer aqui no livro também, né? E como nós já falamos, né? O pastor, ele é um cristão, né? Como qualquer outro e todos nós aguardamos, né? A recompensa, né? Nós estamos aguardando, né, a volta de Cristo, né, e nós trabalhamos, nós servimos, pensando, né, nesse sentido, né, entendendo que, como a gente falou no último episódio, que o nosso trabalho ele não é em vão, né? Então são 3 pontos aí que ele traz aqui que eu acho interessante acerca do pastor, né, da tarefa do pastor, o coração do pastor e a recompensa, né, do É. pastor. Tem um momento do livro que o autor ele cita uma situação que eu achei bem legal. Ele fala que nessa coisa de dar honra, né, ao pastor, ah, um irmão da igreja, num momento de. Até, de novo, os pontos vão se ligando, né, dos assuntos que nós vemos tratando nos outros episódios, mas um irmão entende ali que o pastor está saindo de férias, eu quero abençoar a vida dele, ele vai lá, Uhum, oferta ao pastor, diz, pastor, uma cooperação para que você tenha um tempo de descanso com sua família mais adequado e tal. Então a gente vai vendo que a forma como o pastor serve aquela comunidade e segundo os requisitos bíblicos e olhando o exemplo de Cristo, ele vai movendo e motivando a igreja a você vê o Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? uhum, Numa das suas cartas. E então o exemplo pastoral ali, alguém já disse que a fala, uma relação entre a fala e o exemplo, ele diz que o exemplo arrasta, uhum. né? Então, às vezes o discurso é bonito, mas quando você olha para a prática, você não vê equivalência naquilo, né? Então, o nosso coração generoso, o coração generoso da igreja, ele deve ser, inclusive, também olhando para essa função. Eu digo isso porque, infelizmente, nós vemos lugares onde, ah, seja por negligência da igreja ou até mesmo hum, a falta de zelo, ou até mesmo apoio de uma igreja mãe. Eu me lembro de uma situação em que um missionário, o pastor titular foi visitar esse missionário e quando chegou lá, o missionário estava na roça plantando ali e aí o pastor foi até a roça, né? E começou a conversar com ele e num tom assim, o pastor contando esse exemplo, né? Uhum. Foi num tom meio duro assim com ele. Como é que pode? Você tá aqui capinando, preparando a roça e tal. Ele disse, então, pastor, é porque aquilo que eu recebo da igreja não é o suficiente para cobrir as despesas da minha família. Então, eu preciso estar aqui que é para poder eu fazer o complemento do meu sustento mensal. E aí o pastor ouviu aquilo e disse que deu um nó na garganta, assim,
e ele estava chegando lá com um carro novo e tal, Uhum. né? Uma experiência dele mesmo. Ele disse, eu estava chegando aqui com um carro novo e meu missionário aqui passando perrengue, né? Então ele, naquele dia Deus moveu o coração dele para a mudar aquela situação daquele missionário, né? Então, a gente vai vendo que as situações com relação à honra, cuidado e o pastoreio, elas precisam ser bem observadas para Sim. que, para que sejam equilibradas, inclusive, né? Para que não haja nenhum. Você imagina e alguém recentemente alguém me disse assim, se o pastor está preocupado com outra coisa além do pastoreio, alguma coisa está errada, né? Se ele está ali, mas ele está preocupado com uma série de situações da sua vida pessoal, alguma coisa vai ser prejudicada e o ministério vai ser prejudicado ali, né? Então é Uhum. preciso que nessa ideia de honrar, que se de fato tenham o cuidado adequado, né? Para prover aquele que vela por sua vida e que lhe instrui, que cuide de você, que serve você, para que ele esteja sendo suprido de forma necessária, né? Sim. Tem até uma frase aqui que eu separei do autor que ele diz o seguinte: se seus pastores são fiéis e lideram bem, você deve humildemente se submeter a eles, e isso requer uma disposição humilde. E ele traz alguns pontos aqui acerca dessa ideia, né, de honrar, né, aqueles líderes, né, que lideram bem, que são fiéis, os pastores fiéis, né, e ele traz alguns pontos, né, primeiro de respeitar, né, nessa ideia de submissão também, né, entender que o pastor ele é alguém instituído por Deus ali para liderar aquela igreja local, amando, né, os pastores. Você falou aí do exemplo do livro que ele traz, né, que acho que um pastor ia sair de férias, né, e um membro da igreja entrega, não sei se é um ingresso para alguma coisa. Acho que é um cheque em branco, que, se eu não me engano. É uma situação lá, não me lembro. Enfim, né, mas de amar, né, os pastores, né, aqueles que lideram. E isso é uma questão também que é também mútuo, né, simplesmente falando da ideia dos uns aos outros, que o pastor ele deve ter esse interesse, né, em ter essa proximidade com os membros, né, assim como dos membros também, né, de que não seja uma relação, digamos que impessoal, né, algo Uhum, frio, distante, né, mas é algo próximo, né, isso é importante também, né, no uhum. sentido do relacionamento, né, entre o pastor, né, e aqueles que estão ali sob o seu cuidado, né, ele vai trazer aqui a ideia do exemplo, né, de seguir o exemplo dos seus pastores, né, como você até comentou aí de Paulo, né, Uhum. e por vezes isso pode ter um tom assim quase que seguir o exemplo é como se fosse uma ideia de idolatrar, né, de que Soberbo, né? não, Sim. mas de entender que é, o pastor ele é chamado, né, para zelar de maneira cuidadosa, né, da sua vida, né, e de ser mesmo também um modelo, né, assim como Paulo fala, né. E outra coisa também, outro ponto que ele traz é que nós precisamos ser motivos de alegria, né, para o pastor, né, no sentido de repente estar presente nos cultos ou de não ser aquela pessoa que fica reclamando, né, de dar atenção às vezes à pregação, né, a gente falou isso em um dos episódios, né, por vezes o pastor pode estar ali pregando e a pessoa está fazendo outra coisa, né, e por vezes isso pode entristecer algo nesse sentido, né, mas nós precisamos buscar também ser motivo de alegria, né, para o pastor, até mesmo na contribuição também, né, financeira para o sustento, de não ser um fardo, né, para que o pastor, né, cumpra a missão, né, a qual ele foi chamado com alegria, né, e para que aquilo não seja um peso, né, para a sua vida. E ele fala também, né, da importância de orar, né, assim, todos é interessante, né, como inclusive nos passos de ação que ele traz no final, ele sempre termina com a orar por algo, né, para orar e a importância de orar pelos membros da igreja, né, e ele traz aqui também de orar pelos pastores, né, na ideia de que nós dependemos às vezes, da graça de Deus, né, e que por isso, né, nós oramos, nós pedimos a Deus, né, para que o Senhor abençoe, né, tanto o pastor como a igreja, né, como um todo. Orar é sempre uma ferramenta essencial na vida do cristão, né? Na vida do pastor, na vida da igreja como um todo, né?
Então, quando você ora, você está levando aquele que pode resolver, aquele que pode sustentar, aquele que pode cuidar, dar forças, aquele que, enfim, nós estamos dizendo para Deus que nós cremos que Ele pode, que Ele está no controle das coisas, né? Inclusive Sim. sobre a vida do pastor, do líder, né? E, inclusive pedindo a proteção de Deus, né, para o líder. Então, nós somos chamados a orar por todos e também todos incluem Uhum. o seu líder, né? E isso fala muito. Você tocou num ponto que é bem importante sobre a oração, porque quanto tempo de nossas orações elas envolvem outras pessoas, né? Sim. Por vezes nós começamos a nossa oração e nossa oração ela tem um pedacinho ali de adoração a Deus, inclusive aí depois ela só diz respeito a mim. Uhum. Ela nunca diz respeito aos outros, né? Nunca envolve os outros, nunca orei especificamente por situações. E quanto das nossas orações tem a ver com o ministério pastoral, né? Quanto tempo das nossas orações, quantas orações a gente faz pelo ministério pastoral, isso deve ser um chamado da nossa atenção. Sim. Acho que para encerrar aqui, né, antes de passar para a parte dos passos de ação, se você tiver algum comentário depois também, mas eu separei aqui um trecho do livro que ele fala: um membro saudável de igreja entrega a si mesmo ao Senhor e também ao ministro do Senhor, ciente de que essa é a vontade de Deus. A liderança da igreja local foi estabelecida por Deus para abençoar seu povo, né? E ele traz aqui a ideia também de que todo cristão ele precisa ser pastoreado, né? E que você comentou aí também, né, quando a gente fala acerca da ideia da pluralidade de presbíteros, que até o pastor ele também precisa, né, nesse Uhum, sentido, uhum, e que Deus ele levanta nessas pessoas, esses pastores, para essa liderança para a igreja local, para nos abençoar enquanto igreja, né, e que nós precisamos honrar aqueles que têm buscado, né, liderar de maneira fiel, né, servindo a Deus, né, e não sei se você tem mais algo a acrescentar nesse ponto. uma vez que a gente coloca a, a palavra como esse fiel da balança ali, na qual eu olho para o que o Senhor requer de um homem de Deus, e eu olho para a figura do meu pastor, e as coisas elas estão no mesmo trilho, não tem como eu me opor, não tem o que me impeça de me opor àquela liderança, não tem o que me impeça de me submeter, e então servir aquele homem servindo enquanto sirvo ao Senhor. Né? Sim, Então, de novo, e já falamos isso em episódios anteriores, à medida que eu me oponho a isso, eu estou me opondo ao próprio Deus. Então, Deus estabeleceu homens, né, para liderar a sua igreja, e o papel da ovelha é, uma vez que eu me submeto ao meu Deus, eu também me submeto àquela liderança local, e aquilo é uma bênção para minha vida. Né? Eu estou me colocando debaixo dessa autoridade instituída por Deus, não é digna de glória, não é de adoração, mas de uhum, honra, como nós vemos falando no episódio, e isso é lindo ver a beleza do evangelho nos atingindo assim, né? sim, Essa ideia do pastor ali, de ovelhas, né? Que cuida, que zela, que por vezes vai precisar falar um pouco mais firme, né? Zelando e cuidando do coração daquela ovelha como algo, como uma figura do próprio Senhor, que é o nosso pastor, Jesus Cristo, nosso pastor supremo. isso aí. Né? E só passar aqui pelos passos de ação, né, como a gente tem feito, ele sempre no final traz algumas coisas mais práticas, né, para nossa vida. O primeiro é respeite seus pastores, prestando atenção ao que ensinam e se recusando a tomar parte em rumores e calúnias. O segundo, demonstre amor por seus pastores, fazendo algo gentil por eles. Né? A gente comentou aí também, né? Uhum, Que nem sempre é só o sustento financeiro ali, né? Mas de outras formas nós também podemos demonstrar esse amor, né? Esse cuidado, honrar a vida daquele pastor, né? Que Deus estabeleceu, né? Na nossa igreja local. Terceiro, expresse gratidão pelo ensino e exemplo de seus pastores, oferecendo-lhes palavras de encorajamento, né? Também na ideia de que todo mundo precisa ser pastoreado de alguma forma, né? Nós precisamos da palavra de Deus, né? E por vezes, né? Mesmo o pastor ele também ouvir algo nesse sentido de encorajamento, né? Pode aliviar esses fardos, né? Como a gente já comentou também nos últimos episódios aí. uhum, 4. Seja motivo de alegria para seu pastor, fazendo bem mesmo as pequenas tarefas. uhum. E quinto, ore por seus pastores de maneira pessoal, com sua família e com outros membros de sua igreja.
E é isso. É isso aí já disse tudo. Então, é isso, né? Nós estamos quase encerrando aí essa série. Falta só mais um episódio, né? E eu espero que de alguma forma você tenha sido abençoado, né? Compartilhe com outras pessoas. Se quiser deixar um comentário ou uma dúvida, né? Nós vamos estar lendo depois. E até semana que vem. Deus abençoe.